Olá, seja muito bem-vindo. Pessoal, coincidentemente, antes da fala do Bolsonaro falar que não tem dinheiro, o YouTube começou a entregar um vídeo meu de 1 ano com o senador Paulo Paim. É impressionante como a tecnologia às vezes prevê o que vai acontecer. Bolsonaro, numa live, disse que não tem dinheiro para pagar. Há 1 ano atrás, eu perguntei ao Paulo Paim e fui direto. Tem dinheiro para pagar ou não? Corta para mim e para cá. Ó. Tem dinheiro para pagar ou não? E ele foi cirúrgico em falar que tinha dinheiro e ele explicou. Pessoal, em 2022, até imprimir papel moeda poderia ter feito, tá? Aí você vai me perguntar assim, Felipe, mas isso gera inflação. Vem para cá. A França fez isso. Vários países fizeram isso. Sabe por que não gera inflação? Porque nós estamos em um momento de crise e de escassez. Então, eu quero que você acompanhe esse vídeo. Uma retrospectiva. Engraçado. A gente já previa que pela primeira vez Jair Bolsonaro falou em 14º salário. Mas 1 ano atrás, a gente já tinha essa resposta. Se tem como pagar ou não. Acompanha comigo essa live que nós fizemos com o senador Paulo Paim. Presta atenção aí e você vai tirando as suas próprias conclusões. Comenta aqui embaixo. Vamos lá. Possível. Porque agora é momento de urgência. Nesse momento de pandemia, a gente precisa desse 14º. A gente necessita que você, aposentado e pensionista, tenha esse recurso e a economia também vai necessitar disso. Senador, seja bem-vindo. A palavra é do senhor. Muito bom estar com vocês aqui. Boa tarde, doutor Sandro, o doutor João Adolfo, o doutor Felipe e o doutor Milton. É uma alegria voltar aqui nesse espaço tão nobre que os temas que vocês tratam aqui repercutem a nível nacional. Você pode saber que lá no meu Rio Grande repercutiu muito bem e hoje as pessoas estavam me avisando que está me assistindo hoje aqui. E sem sombra de dúvida, a ideia que os senhores tiveram do 14º salário, que está escrito aqui no projeto, o projeto está aqui, Senado Federal, projeto 3657 de 2020, na justificativa está a origem, o que é bacana a gente poder dizer que foram milhares e milhares de pessoas que viram o canal de vocês, foram contempladas com essa iniciativa. Eu diria que hoje, pela repercussão nos jornais, milhões de pessoas estão apoiando essa ideia. Né? Dá para dizer milhões, olha, eu não estou aqui, eu não sou de inventar, né? Eu dou relatos. Milhões de pessoas estão apoiando a ideia e essa live tem esse objetivo, interagir mais com o Brasil, no sentido de que a pressão democrática, legítima, respeitosa, se faça no parlamento e no executivo. Eu já posso de pronto aqui dizer para vocês, o que eu quero é que saia o 14º. Se vier por decreto, por medida provisória, por vontade de uma indicação, o importante é que o nosso querido aposentado e pensionista tenha o seu 14º salário no fim do ano, que as outras lives e os debates, que eu tenho participado desse debate, e outros espaços a partir do projeto que vocês me apresentaram. As pessoas reafirmam, de fato, senador, paga remédio, paga a situação do filho desempregado, genro, nora desempregado, enfim, são milhões de pessoas que tiveram que dar assistência, que isso é o caminho, eu vejo por mim, né? Eu também tenho esse tipo de problema. E dou testemunho, tenho sim, e tenho que segurar, e procuro segurar dentro do possível filhos, netos. Calcule, mas eu sou senador, não estou jogando aqui não, só estou relatando os fatos. Calcule um cidadão que ganha lá 1 salário mínimo, 2, e tem que atender, dentro do possível, naturalmente, os seus familiares e pessoas mais próximas. Eu acho que é mais do que justo, eu sempre digo que o aposentado, ele tem toda uma história para chegar naquele momento, né? Ele não chegou ali de graça. Ele trabalhou, lutou, contribuiu, né? Religiosamente, até que teve direito a essa poupança que ele fez durante toda a vida, claro, articulada junto ao Estado, ou seja, o governo.
E nesse momento que dá uma pandemia como essa, olha, nós estamos atendendo lá praticamente todos os setores, viu? É difícil o setor que não está sendo atendido no Congresso. E o aposentado está com uma expectativa muito grande. Por isso eu fiz questão, Ator. Perfeito. Felipe, tem pergunta? Eu vou fazer a pergunta que eu fiz da outra vez, né? Vamos ver como é que está agora. Eu perguntei para o senhor da outra vez, queria até que o senhor falasse mais detalhadamente. Eu perguntei se tinha dinheiro para pagar. Porque depois daquela conversa, muitas coisas surgiram. Falaram que não tem como, acabou de pagar o auxílio emergencial. Tem muito rumor assim nos comentários. E aí, continuo perguntando. Depois disso tudo, chegaram até o senhor, tiveram algum estudo, falando, não, tem dinheiro para pagar, não tem. O senhor deu até o exemplo de imprimir moeda. Ainda continua, o senhor continua ainda com essa mesma ideia? Chegaram a se aprofundar sobre... Fizeram algum levantamento sobre isso? Tem condição de pagar? Que é o mais importante também, né? A questão de... Eu aprendi na política, nesses anos todos, que quando o Congresso tem vontade política de fazer acontecer, claro, com responsabilidade social, faz. Então, tem diversos caminhos que a gente pode perseguir. Mas, nesse momento de pandemia, nós apontamos o caminho. Que o presidente dizia, o governo dizia, né? Olha, vocês estão apontando isso, aquilo, apontem a fonte. Aí nós dissemos, não, o Supremo já decidiu que você pode alavancar moeda para efeito de atender a demanda de salvar vidas, é um estado de guerra. Ele disse, não, sem uma proposta oficial do Congresso, eu não farei isso. O Congresso fez. Depois ele pediu uma proposta de emenda constitucional, a PEC 10. Nós aprovamos. Olha, se eu tenho dinheiro, por exemplo, os bancos receberam de imediato 1 trilhão e 200. Os micros, pequenos e médios, grandes, receberam bilhões, e não estou condenando, não. Aprovei por unanimidade para atender os micros, pequenos e médios, porque eles sustentam os empregos, né? E se a economia para, vai ter que ter uma fonte de recurso. Foi tudo atendido. Atendemos os agricultores também, dos mais variados setores. Atendemos a cultura. Tudo corretíssimo, viu? E eu defendi esses projetos todos. Todos eu defendi, com muita convicção, participei de live com eles, e todos apontaram o caminho. O caminho aí, só quem pode imprimir moeda é o poder central, é o governo. Ele naturalmente vai imprimir, ele tem que ter um viés do retorno, e vai ter o retorno. Porque aquilo que nós temos falado, se a gente injeta aí, né, um volume na economia de valor, vamos pegar o referente ao salário mínimo, né? Olha, são em torno hoje, vamos dizer que pegue 30 milhões de pessoas. Que nós injete 30 milhões de salário mínimo na economia, só como exemplo. Só como exemplo, né? Calcule isso no mercado, comprando, vendendo, gerando emprego, gerando receita, gerando contribuições para o município, para o Estado. É uma rede, é uma rede. Olha, eu dou o exemplo do salário mínimo. Quando eu cheguei no Congresso, valia $60. E eu, com esse mesmo argumento que eu estou usando aqui agora, do Fernando Henrique, eu levei para $100. E no governo Lula, ele chegou a $350. Que fizemos uma política de inflação mais PIB. E deu certo. O PIB vai crescendo, né? A população, tendo poder de compra, vai comprando, consequentemente, alguém está vendendo, e só na venda já gera emprego. Calcule na produção e calcule na matéria-prima. O raciocínio é o mesmo agora. Todos os países do mundo estão fazendo isso. Não sei se eu usei outra vez esse dado. Estados Unidos é 7 trilhões que eles vão jogar na economia. 7 trilhões. Cada cidadão vai receber no mínimo $1.200 em casa, todo mês. $1.200, calcule. 1 por 5 significa aí mais de R$5 mil todos os meses. É porque são os bonzinhos só? Não. Eles estão agindo correto. Primeiro que salva a vida, isso, né? Vai atender o cidadão e a sua família. E, ao mesmo tempo, a economia vai girando, a economia não para. Então, é nesse princípio que nós estamos atendendo diversos setores corretamente.
Quero que ninguém diga aqui que eu digo, ele está dizendo que lá não devia, que devia, não. Lá devia e já foi e tinha que ter ido mesmo. E agora chegou a vez do aposentado. O princípio é o mesmo, não dá para inventar, não, porque eu vou tirar daqui, ou vou tirar do orçamento, ou vou mexer aqui, eu vou tributar agora juros e lucros e dividendos e grandes fortunas. Eu acho que tem que tributar mesmo, que só a Estônia que não tributou. Todos os países do mundo tributaram. Mas não vai ser agora na corrida que eu vou aprovar um projeto como esse para gerar renda para vir pagar o aposentado. Podemos apontar outras fontes de recursos, mas isso é um processo que vai na frente. Se quisermos fazer que ele vire não um 14º de emergência, mais permanente, bom, daí é outra discussão. Mas nós vamos ter que trabalhar no orçamento para que fique muito claro de onde está deslocando o dinheiro de uma área para outra para atender os nossos queridos aposentados. Então, não tem desculpa. Não vão fazer se não quiserem. Olha o que eu estou dizendo, eu me considero responsável. Sou um homem de 70 anos, todos sabem que eu sempre fui responsável e continuo responsável. Eu não estaria dizendo isso se eu não tivesse convicto que pode fazer. E digo, e reafirmo, aquilo que vocês perguntaram. Para mim, eu quero é que venha, desde que seja assegurado o 14º para aposentado. Se for por medida provisória, por projeto de lei, para mim não há problema nenhum. E alguém diz, mas daí tu perdes a paternidade. Eu já ganhei a paternidade porque eu amo a ideia. Se tu ama a ideia, tu já é pai. Nós somos todos pais da ideia, né? Do princípio, da filosofia de fazer o bem sem olhar quem. Agora, quem vai assinar lá, não é problema. Não é problema. Assine quem quiser, desde que pague os aposentados.